Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a conversa vai ser uma conversa bacana. Então, pessoal que já está chegando, hoje nós vamos conversar com o Vinícius Bonato. Olá, Vinícius, tudo bom? Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo bem. Então, para quem está chegando, explicando, né, esse é o nosso encontro semanal, é o encontro do Androcast e do Androcenter Convida, onde toda terça-feira, preferencialmente, né, a gente traz um convidado para falar alguma coisa a respeito de infertilidade ou então de disfunção sexual. Sempre lembrando que essa nossa conversa ela não substitui uma consulta médica, né? Então, em caso de ter dúvidas, assim, né, a pessoa precisa consultar o seu urologista, né, para poder dirimir essas dúvidas. Então, hoje eu queria agradecer a presença do Vinícius. O Vinícius Bonato, ele é biólogo e embriologista. Ele é biólogo, especialista em reprodução humana. Ele é diretor do Laboratório de Reprodução Assistida da Conceber, membro do Comitê Nacional de Embriologistas da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, membro da Comissão Científica do Pronúcleo. Ele é tutor do Programa de Educação Continuada Online da Rede Lara e é professor do curso de pós-graduação em Reprodução Assistida da UTP aqui de Curitiba. Então, seja muito bem-vindo, Vinícius. Eu vou abrir para você poder se apresentar, falar um pouquinho da sua formação e da tua experiência em reprodução assistida em todos esses anos. Tá bom. Então, boa noite a todos, né? Agradeço o tempo aí dispensado em ouvir, né? E espero atingir as expectativas aí do Dr. Gustavo para esse encontro. Bom, sou biólogo, então, formado em Santa Catarina, Itajaí. Fiz especialização em reprodução humana assistida no Instituto Sapiente, em São Paulo, e trabalho com reprodução humana há quase 11 anos já, aqui em Curitiba. Em março eu fecho 11 anos, mas antes disso, na graduação e pós-graduação, trabalhei com reprodução animal, né, na parte de produção de embriões de camundongo para pesquisa, a parte de congelamento seminal de cachorros, bovino, até de camundongo. Então, assim, tem uma estradinha aí de mais ou menos uns 14, 15 anos com a reprodução, né? Inicialmente com o animal e agora com a humana nos últimos 11 anos. Legal. Então, a ideia da nossa conversa de hoje, né? Então, o Androcenter Convida e o Androcast sempre faz uma conversa informal, uma conversa gostosa, fazer alguma coisa leve, não seja pesada. A gente não tem compromisso com a ciência aqui, demonstrar dado científico, nem nada. A gente tem um compromisso em ter uma conversa bacana para poder elucidar, né, e trazer alguma informação para nossos pacientes, para as pessoas que têm curiosidade nesse tipo de informação. Então, a ideia de hoje, o que é? É trazer uma conversa a respeito de infertilidade e falar um pouquinho do laboratório de infertilidade. A gente sabe que a infertilidade ela é uma doença que acomete 15% dos casais em idade fértil. Então, 15% de todos os casais que estão tentando engravidar, eles vão achar alguma dificuldade, e boa parte desses casais eles vão precisar de alguma técnica de reprodução assistida. Então, essa que é a ideia de trazer um pouquinho de quem está lá dentro do laboratório para vir conversar com a gente aqui no nosso programa. Tá bom. Vinícius, eu acho que antes de tudo, né, a gente precisa falar um pouco a respeito dos exames laboratoriais. E o principal exame laboratorial que a gente ainda usa para avaliação de fertilidade é o espermograma. Correto. E a gente sabe que não são todos os laboratórios de análises clínicas nos quais a gente tem biólogos e embriologistas fazendo análise seminal. Então eu gostaria que você desse a tua opinião e falasse para a gente da importância de ter um embriologista ou então um biólogo fazendo a avaliação desses espermogramas e não simplesmente uma máquina automatizada para fazer a avaliação desses espermogramas que nós pedimos com tanta frequência. Sim. O espermograma é a linha de frente, né, da investigação do lado masculino, e a importância de ter uma pessoa especializada é o olhar que ela vai dar para aquela amostra, né? Quando você tem uma máquina, ela não consegue interpretar se aquela amostra ela é suficiente ou não, ela vai simplesmente colocar uma linha de corte automática e vai soltar um resultado ali imparcial, mas impessoal também, né? Um embriologista, com o olhar da reprodução, ele consegue, primeiro, avaliar o sêmen pelos critérios adequados, pelos critérios de Kruger,
que faz a diferença para a reprodução, né? A gente vê muitos laudos, 80% de formas ovais. Isso não existe. Todo espermatozoide, 80%, 90% é oval, né? Mas a gente sabe que não basta ser oval, né? Nem nadar. Então, isso faz toda a diferença na hora de você ler um espermograma, principalmente na reprodução humana, onde a gente já pegou espermogramas com formas ovais, um absurdo assim de formas ovais, nossa, muito bom, né? Chega na hora, não é bem assim, tem uma série de defeitos ali e a gente sofre para encontrar um espermatozoide normal. Além disso, uma importância é as unidades que esses laboratórios usam, né? Às vezes você tem um espermograma com 7 espermatozoides por campo. O que é isso? Que campo é esse? Qual é o tamanho desse campo? Né? É um campo de futebol? É um campo de 1 micrômetro quadrado? Então, assim, tudo isso faz diferença na avaliação. Você chega lá, acha que vai encontrar 7 espermatozoides ou 10, um paciente com muito poucos espermatozoides, na verdade, você encontra um monte. Então, muda a conduta do médico, ele vai atacar mais a parte masculina, ele vai focar numa questão com base num laudo que está sendo emitido de forma subótima, vamos dizer assim, né? É um norte, mas um laudo bem feito faz toda a diferença, né? Principalmente para avaliação, até nos casos de você partir para uma biópsia de testículo, uma punção de epidídimo. Né? Tem médicos um pouco mais agressivos que, bom, espermograma muito baixo, biópsia de punção de epidídimo, alguma coisa assim, já para diminuir outras questões que vêm mais para frente, de DNA e tudo mais. Então, pode chegar ao ponto de mudar de um procedimento simples, de uma coleta seminal, para um procedimento cirúrgico mais invasivo. Com esse questionamento, a gente veio trazer a importância da gente fazer um espermograma no lugar de referência. Em Curitiba, eu acredito que tenha, eu acho que uns 3 ou 4, acho que são 3 laboratórios, desses laboratórios grandes que fazem avaliação de Kruger, assim, sabe? Então, por aí a gente já consegue quantificar quantos laboratórios têm realmente um espermograma de qualidade. Então, eu acho que um caso curioso, doutor, que me ocorreu agora, é que eu fui questionado um tempo atrás por um médico da clínica, né? A ideia aqui não é também citar lugares, nem nada disso, mas assim, uma série de espermogramas 1% de morfologia. Era Kruger, mas 1%. Aí eu liguei para falar com a pessoa do laboratório. Falei, olha, o que está acontecendo, né? Que uma série de espermogramas 1%. Aí a resposta foi assim, quando a gente não vê espermatozoides normais, a gente solta 1%. Então, assim... eu acho que é a grande crítica, né, que a gente está tendo em cima do Kruger, né? O Kruger, nos últimos 2, 3 anos, ele vem sofrendo muitas críticas, né? Então acho que cada vez menos a gente vê levando esse parâmetro em consideração, mas ainda é um parâmetro que a gente leva em consideração, né? Sim. A gente tem visto que o espermograma ele não é talvez o exame ideal para avaliar a fertilidade. Mesmo porque existem vários homens inférteis que têm espermograma normal. Sim. Então, de lá para cá, alguns anos atrás, a gente começou a ver algum outro teste começou a ganhar bastante importância, que é o TESS, né, que é o teste da estrutura da cromatina espermática, que é popularmente chamado de fragmentação do DNA seminal. Esse exame da fragmentação é um exame que habitualmente é feito nas clínicas de reprodução, pelo menos aqui em Curitiba. A gente não tem nenhum laboratório de grande porte que faça isso aí. Você consegue falar para a gente a respeito do teste de fragmentação? Qual que é o objetivo do teste e o que ele vai modificar do ponto de vista de chances de gravidez em casa e até mesmo de gravidez dentro do laboratório? Então, assim, até onde eu sei, os testes de fragmentação de DNA são feitos em laboratórios de reprodução assistida. Hoje a gente tem alguns kits disponíveis, né? Você pode fazer alguns exames automatizados. O teste de túnel, por exemplo, ele vai avaliar isso também, mas é um teste um pouco mais complexo e requer um equipamento um pouco mais específico para isso. Então o pessoal usa um teste que tem alguns modelos, mas o mais comum aqui no Brasil chama Allosperm, é um teste que vai avaliar então quão quebrado está esse DNA do espermatozoide. O DNA do espermatozoide ele já é quebrado e empacotado super compactamente dentro da cabeça do espermatozoide, que é basicamente DNA e motor, né, e a cauda. Então, assim, o teste vai avaliar quão quebrado está esse DNA. Então, a ideia do teste é você pegar uma amostra seminal, né, existem alguns critérios de concentração, utilidade para isso, e avaliar
colocar esse espermatozoide num gel de agarose, como se fosse uma gelatina. Você fixa esse espermatozoide e coloca alguns solventes que vão liberar a membrana, vão dissolver a membrana do espermatozoide e fazer com que esse DNA se espalhe no gel. E aí você usa corantes de célula e de DNA que vão corar esse DNA. Então o espermatozoide que tem uma cabeça como se fosse uma colher, né, ele fica com um cabelinho assim em volta, e a ideia é que quanto maior o cabelinho, menos fragmentado está o DNA, porque as fitas estão conectadas umas nas outras. Então fica uma série de anéis assim saindo da cabeça do espermatozoide. E conforme o tamanho desse anel ou desse halo, nós conseguimos avaliar se o DNA está pouco fragmentado, muito fragmentado, se está completamente fragmentado, se o espermatozoide está degenerado, né? E aí temos uma avaliação de porcentagem, né? A literatura hoje fala em torno de 30% de fragmentação no homem normal. Acima de 30%, a pessoa começa a ter uma fragmentação aumentada, que tem várias correlações, né? Hábitos de vida, estresse, cigarro, bebida, drogas e assim por diante, que vão influenciar nisso. E a ideia é que DNAs espermatozoides com DNA fragmentado em excesso tem influência no desenvolvimento embrionário. Você está levando um DNA com falhas, né? De repente ele só está quebrado, mas de repente está faltando um pedaço. E aí na hora de juntar com o DNA do óvulo, acontece uma fusão errada ali, a gente acaba perdendo um pedaço. Pacientes que têm um grau de fragmentação maior do que o normal têm um maior índice de microabortos ou abortos, né, iniciais, na fase inicial da gestação. Então, assim, tem relação direta, né, pelo menos a gente sabe disso, na literatura, a respeito dessa questão de aborto. Então, o ideal é tratar. A gente sabe que também a literatura fala que os tratamentos ainda são questionáveis, se suplementos funcionam e não. A literatura não está provando, mas a gente vê que homens que usam tratamento de antioxidante, vitaminas, têm uma melhora no resultado. Então, acaba influenciando. A gente vê nos embriões também, né? O espermatozoide ele é fundamental no desenvolvimento a partir do dia 3, onde você tem a influência desse DNA espermático ou da junção dos dois, e você vê homens que têm DNA fragmentado, embriões mais fragmentados ou embriões com baixa qualidade. Um caso curioso, a gente fez um casal com 3 ciclos. Primeiro ciclo, horrível. Um paciente super com poucos espermatozoides no ejaculado, um embrião muito feio, de vários óvulos, um embrião feio. Ciclo seguinte, já com o início de tratamento de antioxidantes e vitaminas e tudo mais, já formou 3 embriões no segundo ciclo, de qualidade média. E um terceiro ciclo, onde ele já estava com 2 meses e pouco já de suplementação, né? 5 embriões, 2 embriões lindos, e hoje está grávida a paciente, né? A gente transferiu um embrião congelado e está grávida. Então, assim, a gente viu uma melhora gradativa em 2 ou 3 meses de formação de embrião desse casal. E a amostra seminal continuou muito baixa, muito comprometida, né? Não mudou a concentração, mas mudou a qualidade do DNA. Então faz toda a diferença esse exame para uma conduta, né? Até de repente, sugerir uma biópsia de embrião, né? Nesses casos, para confirmar ou não se a gente tem danos. Cada vez mais a gente tem procurado um gameta bom para fazer um embrião bom. Sim. Então, se a gente tiver um gameta que tenha o seu DNA muito fragmentado, na hora que for ler esse material genético, não vai ter uma boa produção de proteínas, e isso possivelmente vai fazer com que o embrião não se desenvolva. Então, uma qualidade de DNA do espermatozoide é fundamental para a gente poder ter uma boa qualidade de embrião, né? Tanto que, assim, existem vários casos, por exemplo, onde você está diante de uma infertilidade, o paciente que tem um espermograma normal, você tem uma varicocele, você tem um paciente que é tabagista, etilista, você vê que ele tem realmente um fator ambiental e um fator de uma varicocele, e você está na dúvida se opera ou se não opera. Às vezes você pede um exame de fragmentação de DNA para ver como é que está a qualidade desse DNA seminal, para realmente você mostrar para o paciente que você vai operar aquela varicocele com aquela intenção. Então, cada vez mais a gente sabe que a qualidade do DNA seminal é importante, tanto para conseguir engravidar em casa, quanto para ter sucesso nas técnicas de reprodução assistida. Sabemos hoje
que tanto em inseminação quanto em fertilização, quando temos uma menor quantidade de fragmentação de DNA seminal, melhores são os resultados da reprodução assistida, né? Então isso é um exame que a gente tem usado cada vez mais. Sim. Vamos falar um pouquinho agora de reprodução assistida. Eu queria que você falasse um pouco para a gente a respeito da inseminação. A inseminação intrauterina é talvez dos métodos de reprodução assistida mais antigos. O que você falasse para a gente? A inseminação é para todo mundo, não é para todo mundo? O que o embriologista faz no sêmen para tentar melhorar a qualidade desse sêmen, para tentar uma gestação do modo mais próximo do normal? Tá. Então a inseminação ela é considerada um ciclo, um tratamento de baixa, né, onde a gente só manipula um dos gametas, no caso os espermatozoides. Como embriologista, eu acredito que a inseminação não é para todo mundo, né? A gente acaba vendo, no primeiro momento, as mulheres mais velhas, acima de 38, 39 anos, têm uma maior dificuldade de gravidez com inseminação, por conta de uma carga genética já influenciando ali. Mas assim, quando a inseminação, a indicação basicamente é fator feminino muito leve, endometriose muito leve, não pode ter um fator tubário, ou talvez uma disfunção ovulatória muito leve, né? E o fator masculino também, um espermograma normal, né, uns 15 milhões por ml, 30 e poucos, 32% de motilidade A, 40% de motilidade. Então assim, sêmen dentro da normalidade, talvez levemente abaixo, de repente uma viscosidade um pouquinho aumentada, mas com concentração e motilidade ok, a gente consegue resolver na inseminação. Tá? A ideia da inseminação basicamente é remover o que a gente não quer no sêmen, que são os líquidos vindos da vesícula seminal, das glândulas prostáticas e acessórias, tirar isso aí, que ele acaba sendo um líquido que depois de um determinado momento acaba comprometendo a qualidade espermática, né? Tem uma oxidação ali e a coisa vai piorando. Remover as células também, que às vezes vêm no ejaculado dos canais, né, ejaculatórios, a gente acaba tendo isso. Os leucócitos, que às vezes alguns pacientes apresentam em um número um pouquinho elevado. Então a ideia é ficar com espermatozoides só. E idealmente os espermatozoides morfologicamente mais próximos do normal e com melhor natação. E a gente tem basicamente dois processamentos seminais que a gente usa como técnica padrão. O gradiente de densidades, que são dois meios de cultura, um bem denso e um com densidade média, 90% e 45%, onde você faz uma coluninha com sêmen em cima e você passa os espermatozoides por esse gradiente. E a ideia é que na primeira camada, onde você tem um gradiente de 45, a gente vai passar todos os espermatozoides, mas as células, os coágulos que vêm no ejaculado, algum grumozinho que aparece, alguma aglutinação espermática vai ficando. Então, porções maiores. No segundo gradiente, a gente vai ter uma segunda filtragem, onde a gente vai ter os espermatozoides cabeçudos, por exemplo, macrocéfalos, vão ficar presos nessa malha, né, feita pelo gradiente, espermatozoides com cauda torta, com cabeça pequena, e assim por diante. E esse processo é centrifugado, esse sêmen é centrifugado, e aí o espermatozoide, que ele tem a cabeça mais pesada que a cauda, ele abaixa no tubo, e com a centrifugação e com a sua natação própria, ele vai indo para o fundo do tubo. Aquele cara que tem a cabeça pequena não tem peso suficiente para ir. Aquele carinha que não nada direito não consegue acompanhar o que nada direitinho. E aí, combinando o processamento, essas colunas, a centrifugação em um tempo específico, você consegue reunir os melhores espermatozoides na maior concentração possível e com a maior natação, né, a motilidade possível. E aí depois você tira o que você não quer e ressuspende esse grupo de espermatozoides, nós chamamos de pellet, no meio de cultura, que tem nutrientes, as substâncias para manter os espermatozoides ali, né, por algumas horas, até o momento da inseminação. Então esse seria o gold standard para inseminação, técnica mais severa em termos de redução, de filtragem, mas mais eficiente para recuperar os melhores espermatozoides. Mas a gente precisa de amostras médias a boas. E aí uma segunda linha é o spermwash, onde você consegue de amostras médias, né, com uma concentração um pouco menor, uma motilidade um pouco menor, você simplesmente concentra todos os espermatozoides bons e ruins num pellet
removendo apenas o líquido seminal e os líquidos que vêm, né, do ejaculado, também tendo um sucesso, né. Quando é bem feito o processamento, a gente tem taxas muito parecidas entre gradiente e espermoache. E é muito do olho do embriologista, né? Você olha a amostra e você fala, essa aqui vai de gradiente. Essa vai de... Não existe uma linha de corte. A 15 faço gradiente, 14 faço wash. Mas tem amostras de 20, 30 milhões por ml que a gente faz wash e amostras com 12 que nós fazemos gradientes. Então, isso talvez uma máquina, né, não consiga fazer, pensando lá no análises clínicas, né, essa personalização do caso, né. Então, para o pessoal entender que a inseminação é justamente isso que o Vinícius falou. É para pouca gente, né? Por quê? Porque tem que, o homem tem que ter uma qualidade seminal boa, né? Então tem que ter um espermograma discretamente alterado, tem que ter mais do que 5 milhões de espermatozoides móveis por ml. E classicamente a inseminação ela vai muito bem para aquelas alterações de viscosidade, aglutina, que são algumas alterações discretas nas quais o homem tem alguma dificuldade para engravidar a mulher, e mesmo para aqueles fatores femininos, aqueles fatores, o que a gente chama de os fatores do colo cervical, né? Então, aquele espermatozoide que tem um pouco de dificuldade para adentrar ao colo cervical, né, do útero. Uhum. Então, que é uma técnica que também a gente perpassa, né? Então é feito esse concentrado de espermatozoides, igual o Vinícius falou pra gente, e isso é injetado dentro do útero da mulher, né? E daí esses espermatozoides vão ter que fazer a parte deles lá na fecundação. Claro. Menina, fala pra gente o seguinte, o tempo da coleta de abstinência para a coleta seminal afeta muito a qualidade e a quantidade dos espermatozoides? De certo modo, sim. Normalmente a OMS recomenda de 2 a 7 dias. Se você perguntar para os embriologistas, eles não gostam de 7 dias, né? A gente prefere de 2 a 3 dias, porque a gente tem a maior concentração com a maior motilidade. Quando você passa de 3 dias, você começa a ter uma morte de espermatozoides dentro do testículo ali, e na hora que ejacula, sai esses espermatozoides imóveis ou mortos, ou que já passaram do tempo ali, estão mais velhos. Quando o espermatozoide morre, que é uma célula, ele vai soltar uma série de substâncias tóxicas, tanto dentro do testículo quanto dentro de um tubo de ensaio. E isso acaba, de certo modo, influenciando no ambiente, tornando o ambiente um pouco mais oxidado, né, um pouco mais estressante, o que influencia nos espermatozoides que estão vivos ali do lado e que não tem nada a ver com a história daquele carinha que morreu ali, né. Então, assim, muito tempo de ejaculação, às vezes a gente tem um número legal de espermatozoides, mas você vai fazer um processamento, você vai tirar um monte de coisa que com 3 dias, e os que você ficou vão estar prejudicados. Com 3 dias você teria uma quantidade menor, você filtra menos, no resultado final você tem equivalentes, mas com a qualidade interna de célula, a qualidade celular muito melhor, né? Ou pelo menos a gente espera que seja, né? Então acaba tendo essa variação aí. Quando a gente pede abstinência longa, para casos assim, criptospérmicos, ou seja, encontrar espermatozoides baixa contagem, né, uma contagem maior, né? A gente precisa reunir espermatozoides, precisa aumentar o estoque. Então, você abre mão de uma qualidade, de um pseudoproblema para ter concentração. No geral, eu prefiro de 2 a 3 dias. Né? E para a FIV, assim, se eu pudesse escolher, eu sei que às vezes os casais não conseguem atingir isso, mas um dia de abstinência para mim seria perfeito. Eu preciso de pouquíssimos espermatozoides para fertilização in vitro. Então não precisa de milhões, né? E aí você acaba tendo uma qualidade de espermatozoide melhor. Então aquela regrinha, né? Quanto mais tempo de abstinência, mais espermatozoide a gente vai ter, só que de qualidade pior. E sim, quanto menor o tempo de abstinência, a gente vai ter uma quantidade menor, mas espermatozoides melhores. Tanto sim, que assim, existem casos aí onde a gente tem uma fragmentação aumentada, ou então a gente quer espermatozoides melhores, que até recomenda-se que o homem faça 2 ou 3 coletas no mesmo dia para coletar os espermatozoides, teoricamente de uma qualidade melhor, sim, menos fragmentados, com menos radical livre no meio deles, né, para ter espermatozoides melhores para fazer um embrião melhor para aquele embrião vingar, né, ir para frente. Né? Então essa que é mais ou menos a continha que a gente faz. Né? E em laboratório nós temos também uma alternativa que a gente armazena os espermatozoides depois de processado a temperatura ambiente, justamente para você diminuir o metabolismo dele, diminuir a morte, diminuir o estresse oxidativo e os radicais livres. Então
a gente também tenta em laboratório fazer com que isso se reduza ao máximo para não influenciar, ou pelo menos não ter uma influência do laboratório naquele espermatozoide, né? Bom, vamos falar de um tema polêmico agora, vamos botar um pouquinho de pimenta aí. E é possível algum método de seleção espermática para você separar os espermatozoides X, que são os espermatozoides meninos, e os espermatozoides Y, os espermatozoides meninos, para a gente tentar objetivar algum sexo específico do embrião, e até que ponto que isso é permitido do ponto de vista ético? Tá. Bom, no Brasil, legalmente não é permitido, tá? Já desse ponto, assim, não tem como fazer no Brasil. O que existem são, que a gente já viu fazer no Brasil é assim, ó, existe uma técnica de gradiente, onde você faz várias camadas e faz com que, por peso de espermatozoide, na teoria o espermatozoide feminino tem um X, tem mais DNA que o Y, tem uma perninha mais do cromossomo, ele é mais pesado. Então ele chega no fundo primeiro. E aí você separa os gradientes e, na teoria, os do fundo seriam os XX, os X, e os de cima do gradiente, os Y. Mas você muda a curva, assim, 0,5%, se mudar, sabe? Então, assim, não é um método comprovado, é uma tentativa de sentir que está fazendo alguma coisa para aquilo. Tá? Na prática, não tem diferença estatística. Hoje, no Brasil, então, não é possível fazer isso, né? A gente não consegue selecionar os espermatozoides, os dois têm a mesma carinha para o embriologista, mas a gente sabe que nos Estados Unidos, em alguns países, é permitida essa seleção e você consegue fazer processamentos seminais onde você passa os espermatozoides por uma coluninha, uma cromatografia de fluxo, alguma coisa assim, e eles vão dividindo com base na carga do espermatozoide e vai ficando um tubinho os X, um tubinho os Y, e lá você consegue essa seleção e essa... Também não é 100%, mas você consegue aumentar a porcentagem de espermatozoides de um determinado sexo que você gostaria de selecionar, né? Então, mas aqui ninguém faz. Tá? Então, assim, é uma coisa que, até por ser inviável, né? Uma maneira de você descobrir o sexo do embrião é você fazendo um estudo genético, né? Você também não pode selecionar, aí eu só quero os meninos ou só quero as meninas, mas você descobre o sexo, e em algumas doenças ligadas ao sexo, isso facilita na hora de você escolher um embrião. Olha, esse embrião masculino tem 85% de apresentar essa doença, então a gente vai usar os embriões femininos, né, que tem menos porcentagem, ou não tem a probabilidade de ter a doença. Então isso é permitido, e no meu ponto de vista de embriologia de laboratório, eu nunca vou escolher o sexo do embrião, nem o sexo do espermatozoide, eu vou escolher o mais bonito. E se o paciente me perguntar qual embrião, é o mais bonito, é o AA, é o AB ou o BA. Mas eu queria o XX primeiro. Você está ciente que ele não é o embrião mais adequado, ou mais desenvolvido? Beleza, mas você tem que vir buscar o teu XY aqui depois, né? E aí a legislação nos limita, assim, a paciente não pode descartar durante um tempo, tem algumas regrinhas que são seguidas, né? Mas é possível. No Brasil, não. Tá? E aí, algumas clínicas, alguns serviços tentam, com esse método de gradiente, dar uma inclinadinha na curva, assim, mas ninguém assina embaixo. Pelo menos não deveria. E o espermatozoide Y, ele realmente é mais rápido que o X, e o X dura mais do que Y? Então, parte do princípio do peso, né? O espermatozoide Y, ele acaba tendo menos carga para carregar e ele tende a nadar um pouquinho mais rápido. Mas as teorias também de você ter a relação e ovular, né, depois, então assim, tem a relação 2 dias antes de ovular. A ideia é que o masculino chegue primeiro, morra, porque dura de 2 a 3 dias no trato reprodutivo, e aí os femininos que estão vindo atrás estão lá na hora que a paciente ovula. Mas também é uma coisa assim, que não é comprovada cientificamente, né? É o saber popular, é o dito popular que está por aí. E o inverso também. Tem a relação e ovule, né, para que quando chegar os femininos, os masculinos, você tenha meninos e assim por diante. Mas nada comprovado cientificamente. Legal. Vini, nós estamos falando agora a respeito de coleta seminal, e uma coisa que eu gostaria de ressaltar bastante
a respeito da criopreservação seminal, né? Então existem algumas situações onde, infelizmente, o homem ele precisa, por conta de doenças, né, ou até mesmo de cirurgias que ele vai ser submetido, né, de fazer uma coleta de sêmen para preservar a sua fertilidade. Então, aqueles casos de homens que têm tumor de testículo, aqueles homens que vão ser submetidos a algum tipo de quimioterapia, aqueles homens que vão fazer algum tipo de radioterapia, ou mesmo ser submetidos a uma prostatectomia, ou até vai fazer uma vasectomia e decidiu congelar sêmen. O quanto que é difícil você congelar o sêmen e o quanto tempo de abstinência que a pessoa precisa ficar para fazer essa coleta, quantas coletas são necessárias, do aspecto prático, assim, para fazer uma criopreservação. Você precisa de muito tempo, porque boa parte das vezes esse paciente está lutando contra um câncer, alguma coisa assim, e ele quer começar o tratamento do câncer meio logo. Então, ele vai despender de muito tempo para fazer essa coleta e essa criopreservação, Vinícius? De modo geral, a abstinência que a gente sugere também é de 2 a 3 dias, tá, de um paciente normospermico. Tá? A gente consegue, em laboratório, focar em 2 objetivos principais. Preservação da fertilidade, né, ou tratamento de reprodução assistida. Então tem casais, além desses pontos, tem simplesmente o paciente que vai viajar, que não vai estar ali no dia do procedimento da esposa. Então a gente fala assim, ou por exemplo, pacientes que têm uma ansiedade acima do normal e que no dia da coleta, da aspiração, corre o risco de ficar nervoso, não conseguir fazer a coleta seminal. Ele vem 2, 3 dias antes, sem compromisso, uma semana antes, e faz uma coleta e congela para o procedimento da parceira na semana seguinte. Então, assim, 2 ou 3 dias de abstinência seria o ideal. O procedimento de congelamento é um procedimento que não leva muito tempo. Ele tem alguns critérios de protocolo, mas em cerca de 2 horas a gente tem o processo iniciado e terminado, né? Então, assim, a coleta, o paciente precisa aguardar um pouquinho. Se o embriologista percebe que não tem uma concentração tão legal, ele vai solicitar uma segunda coleta. Normalmente a gente faz assim: coleta hoje, vem daqui 2 dias, coleta de novo, mais 2 dias, coleta de novo. Então, de 2 a 3 coletas, quando é um caso oncológico, alguma coisa um pouco mais agressiva, que a gente sabe que a função espermática vai estar comprometida por muito mais tempo, talvez até interrompida, né? E hoje a gente pensa num cenário assim: 6 fertilizações in vitro seria um número para a gente conseguir uma gravidez, num cenário pessimista, tá? Então o laboratório trabalha com 6, 8, 10 palhetas. E aí vai depender da amostra seminal. Se a gente consegue concentrar, essa amostra é abundante, a gente faz palhetas para inseminação, por exemplo. 2 ou 3 palhetas para inseminação uterina e 8 palhetas, 6 palhetas para fertilização in vitro. Então ele tem 3 tentativas de baixa complexidade, com um custo um pouco menor, e depois ele vai para o procedimento mais complexo. Então a gente vai dosando assim. Vinícius, vou começar a quimioterapia hoje à tarde. Descobri agora de manhã que eu vou precisar fazer quimioterapia, eu vou precisar passar por uma cirurgia de emergência. Vem coletar. Vem pra cá e coleta. Meio-dia, 2 horas de abstinência é melhor do que você não ter. Do que nada, né? Exatamente. Mas vai comprometer? Talvez comprometa. Mas eu já tive casos onde o paciente coletou meio-dia e foi para o hospital às 2 da tarde. Tive casos em que o paciente nunca tinha feito espermograma, câncer de testículo, chegou ali, não tinha espermatozoides já, o câncer comprometeu. Então, tem esses cenários também, mas no geral, a gente consegue fazer alguma coisa e, pelo menos, fornecer 1, 2, 3 tentativas, né, para aquele casal no futuro. Às vezes o paciente nem sabe se vai querer ter filho, é um paciente adolescente, 14, 15, 18 anos, ele não está nem pensando em filho. Então a gente, pelo menos, dá uma chance para ele no futuro. Mas tem que oferecer, né? Tem que oferecer, é fundamental. Porque a pessoa está passando um momento difícil, né? Ela está lutando contra a vida e aí vai da habilidade e da experiência de nós profissionais que estamos acostumados a lidar com isso, de orientar do modo adequado, de a gente não entrar naquele estresse, naquela ansiedade, né, de querer fazer tudo logo, né? E a gente orientar, veja, vai com calma, vai lá, coleta sêmen, criopreserva, porque muitas vezes é a única chance que a pessoa vai ter de ter uma prole biológica no futuro, né? Então isso é importante. Né? Sim, quanto tempo que a gente sabe que o espermatozoide ou até um embrião pode ficar congelado e vai manter uma qualidade boa?
Bom, tem assim, por exemplo, 10 anos, 15 anos. A gente teve agora, recente, semana passada, o nascimento de uma menina, se não me engano, embrião congelado há 27 anos. Então, show, assim, né? 27 anos funciona. Né? O sêmen, eu sei da literatura que 17 anos congelado tem caso de gravidez. Na teoria, indeterminado. O espermatozoide e o embrião, ou mesmo o óvulo, ficam num estado de dormência, né? Então, assim, mantendo aquela temperatura, aquela condição ideal de congelamento, é por tempo indeterminado. Não teria um prazo de validade, né? A gente sabe que embriões bons tendem a funcionar melhor, tendem a sobreviver em porcentagem maior do que embriões ruins, e uma amostra seminal também de boa qualidade, com bastante espermatozoides, tende a fornecer um resultado final melhor. Para congelar sêmen, a ideia de um embrião, por exemplo, é que a gente põe o crioprotetor dentro do embrião, dentro da célula. O sêmen a gente não põe dentro do espermatozoide, a gente circula ele, porque é a menor célula do corpo humano, né? E o óvulo e o embrião, o óvulo é a maior, mas forma uma coisa grande. Então a gente circula ele com crioprotetor e não penetra nele. Então você perde muita coisa, chega a perder 75% da vitalidade no congelamento seminal. Então, se a amostra é muito escassa, você vai sofrê-la no futuro e pode ser que não tenha, né? Mas com relação ao tempo, eu não sei. Pelo menos eu desconheço. Vai passando o tempo, vai piorando a qualidade. Até onde eu sei, não influencia. Isso, vamos ter que esperar o tempo e aí 17 né? anos para sêmen, que até onde eu conheço, funciona, e 27 agora para embriões, está funcionando. Vinícius, vamos falar um pouquinho agora de FIV. A FIV, como surgiu lá nos anos 90, a injeção intracitoplasmática de espermatozoides, ela é uma técnica de reprodução assistida que ela é reservada para aquelas alterações seminais graves, né? Então, aquelas azoospermias, então a gente tem uma quantidade muito pequena de espermatozoide, ou então até naqueles casos a gente vai precisar ir no testículo, achar espermatozoides testiculares para fazer esse tratamento. Uhum. Até pouco tempo atrás, ou então naquela época onde a técnica foi descrita, a gente achava que um espermatozoide era suficiente, né? Então a gente, não, tendo um espermatozoide a gente vai resolver. E hoje em dia a gente sabe que não é ter um espermatozoide, a gente tem o espermatozoide, a gente tem que ter o espermatozoide bom. Até pegando o gancho da agora há pouco que a gente conversou, né, que tem que ter um espermatozoide de uma qualidade de DNA boa. E a gente sabe que a qualidade do espermatozoide do homem é diretamente relacionada à sua qualidade de vida. Que mantém bons hábitos de vida, ele tem uma tendência de ter espermatozoides melhores e espermatozoides com menos fragmentação de DNA. Entretanto, existem alguns casos nos quais a gente vai corrigir a varicocele, a gente vai melhorar o hábito de vida, a gente vai fazer antioxidante, e mesmo assim a gente não vai conseguir melhorar muito a qualidade seminal. E nesses casos, a gente pode lançar mão de algumas técnicas dentro do laboratório para tentar selecionar espermatozoides melhores. Deixando bastante claro que essas técnicas, elas, de modo algum, elas vão substituir a orientação e a melhora da qualidade de vida desses pacientes. Mas hoje a gente tem técnicas nos quais, dentro do laboratório, a gente consegue selecionar espermatozoides um pouquinho melhores. Você consegue falar um pouquinho a respeito disso aí? Historicamente, então, com a Super-X, depois com o Pix e hoje em dia com o Zymeworks? Onde que o embriologista pode atuar diretamente no caso de fertilização in vitro? Eu não posso me dar o luxo de chegar para uma paciente e dizer para ela assim, olha, o teu óvulo aqui está com um pequeno defeito, eu não vou usar ele. Né? O óvulo é um material precioso, a gente recebe 8, 10, 15 num caso super legal do laboratório, e eu recebo milhões de espermatozoides. Então aonde que eu vou exercer a minha função? No que eu tenho estoque, no que eu tenho material para filtrar. Então começa um bom processamento, né, uma boa escolha de processamento, um bom período de abstinência, você ajustando essas questões, você já tem um grupo de espermatozoides bom para trabalhar, uma boa seleção espermática, né? Você usa técnicas onde você põe os espermatozoides, existem, a gente chama de microfluidos, você faz um caminho para o espermatozoide passar na hora de fazer a fertilização in vitro, e aí sabe-se que o espermatozoide que chega no final da corrida é o espermatozoide, na teoria, mais competente, ele tem morfologia, natação, integridade mais adequada, você escolhe esse espermatozoide, isso na visão normal do embriologista, que gira em torno de 250 vezes de aumento, né?
Você tem também a superíxia, onde você vai ver os espermatozoides entre 6 e 12 mil vezes de tamanho. Então você vê o espermatozoide desse tamanho aqui, é gigante no computador. Então você escolhe o espermatozoide, aí você vê como você está escolhendo errado, na verdade. Você vê todos os defeitos, os vacúolos. E como eu falei inicialmente, o espermatozoide é DNA e motor. Então se eu tenho na cabeça do espermatozoide um buraco, eu tenho alguma coisa atrapalhando aquele DNA, eu tenho uma falha ali, ou alguma coisa assim, incomodando aquela região onde deveria ter um DNA, sabe? Então a gente começa a selecionar morfologia um pouco mais precisa com a superíxia. Se faz seleção, se busca o espermatozoide, se gasta mais tempo para buscar o espermatozoide. Uma superíxia hoje você leva 2 ou 3 horas para fazer, procurando espermatozoides. Então a gente seleciona um grupo de 20, 30 espermatozoides top de linha, né? Quando tem, em alguns casos a gente não consegue, mas os melhores possíveis, separa desse grupo numa outra gotinha onde estão só esses espermatozoides de primeira linha, e aí utiliza esses espermatozoides para fazer a ICSI. Uma outra alternativa é a placa de Pixie, né? Ela tem um anel de ácido, né, que os espermatozoides vão reconhecer. Então você vê um anel onde os espermatozoides se conectam com a membrana, com a membrana da cabeça. Ele reconhece aquilo ali como as células do cúmulo, como se fosse um óvulo, né? E os espermatozoides que se ligam nessa região pré-tratada de uma plaquinha, teoricamente, são os menos fragmentados, os que têm mais potencial de fertilização e assim por diante. Além disso, recentemente saiu uma plaquinha, chama Zimot. É uma placa que basicamente você põe a amostra ejaculada num pocinho, né, como se fosse um pocinho com uma seringa, e ela tem uma membrana, uma estrutura interna meio obscura assim no fabricante, que processa automaticamente, né, esses espermatozoides num canal, assim, uma espécie de microfluido, assim. E aí, no outro lado da câmara, você tem espermatozoides com baixíssima fragmentação de DNA. Exatamente. Então você faz um processamento e busca esse espermatozoide. Eles falam, os trabalhos mostram assim, que amostras com 25, 30% de fragmentação saem do outro lado com 1,5%. Então é muito baixa, né? E até onde eu li, hoje a gente sabe que não tem mudado muito a gravidez, o bebê em casa, né? A gravidez. Mas melhora a qualidade de embriões, né? E a quantidade. Então, às vezes, um casal que produziria 2 embriões de qualidade boa, produz 4, 5, 6, faz uma transferência com a chance normal de gravidez e tem 2 ou 3 embriões de backup ou embriões excedentes para buscar uma segunda gravidez no futuro. Então, nesse ponto, está ajudando, né? Você acaba produzindo mais embriões. Eu acho que todos esses tratamentos eles vão precisar passar pelo crivo do tempo, vão precisar ser utilizados, né? E ver se isso aí realmente vai se provar ao longo do tempo, né? Vinícius, uma das coisas que vocês mais fazem dentro do laboratório são biópsias embrionárias. Então, naqueles casos onde os pais têm alguma alteração genética, ou então em abortamentos de repetição, ou até mesmo em casos onde a idade feminina é elevada, né, e a gente sabe que o principal fator aí de aneuploidia, né, do embrião é a idade feminina, então a gente pode abrir mão da biópsia embrionária. E nessa biópsia embrionária, então, pego o embrião, né, e algumas célulazinhas do embrião são encaminhadas para fazer um cariótipo, uma análise genética dessas células, para ver se o embrião é um embrião bom ou não. Queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito dessa biópsia, e se essa biópsia pode, de algum modo, lesar o embrião, assim, tem uma preocupação, né? O embrião é uma coisa tão preciosa, né? Você vai tirar um pedaço para mandar para análise. Sim. Fala um pouquinho para a gente. A análise é bem frequente, está cada vez mais frequente, né? Os testes estão cada vez mais disponíveis aí em vários fornecedores hoje no Brasil. É um procedimento invasivo, né? E a ideia é que a gente remova de 3 a 5 células do embrião de uma região que a gente chama de trofectoderma, que vai dar origem à placenta e os anexos placentários, e não propriamente dito ao bebê. Tá? Então a ideia é que você forme um blastocisto em laboratório, né, e você tem ali nesse embrião em torno de 100, 120 células. Tá? E você retira 3 células, 5 células. Então é uma porção muito pequena. O embrião é um organismo muito sensível, mas também muito plástico. E a gente vê nitidamente, você faz a biópsia
e remove essas células do embrião, põe o embrião em cultura para fazer o processo de armazenamento das células e preparar para o envio. Quando você volta para congelar o embrião, ele já está com a hérnia formada de novo com essas células para a gente biopsiar de novo. Então é muito, muito rápido. Então é uma sensação de que ele é sensível, mas ele resiste bem aos procedimentos, sabe? E a ideia realmente é essa, é você verificar o perfil cromossômico do embrião para ver se ele tem algum cromossomo que está sobrando, faltando, se tem um pedaço de um cromossomo faltando ou sobrando. A gente vai identificar nessas análises aí as trissomias, né, as monossomias, síndrome de Down, síndrome de Turner, Klinefelter, Duchenne e assim por diante. Então, as síndromes, né? E você tem um perfil genético desse embrião e torna a transferência desse embrião mais eficiente. Né? Hoje você tem uma taxa aí de 40%, 35% clínica, no geral, de uma clínica. Quando você transfere o embrião euploide, isso vai para 60%, 65%. Uma baita então, diferença, né? Exatamente. Qual que é o grande ponto do negócio? Não é que você melhora o embrião, você deixa de transferir embriões. Então você tem um grupo de 100 pacientes onde você transferiria para 100 e teria 35 grávidas, e você tem um grupo de 50 pacientes onde você transferiria 35 e teria as 35 grávidas. Então essa é a ideia, você não transfere para... Se você não transfere, você não tem o negativo. Mas você também não tem um aborto, você não tem uma gravidez interrompida, você sabe que aquele embrião não iria proporcionar uma gravidez para aquela paciente. E você acaba poupando o casal de um estresse desnecessário, né? Porque um abortamento traz, uma parte psicológica, é uma parte que, se você puder evitar isso aí, né? E além disso, existe um risco físico também. Tem pacientes que precisam fazer curetagem, né? Vamos tirar o fator psicológico. A paciente é super bem resolvida, entende aquilo ali, mas ela precisa fazer uma curetagem, é um procedimento invasivo, ela vai colocar alguma coisa lá dentro do útero, vai raspar. E às vezes, não é uma coisa muito complexa, mas é um procedimento invasivo, que também pode influenciar, né? Pode causar uma sinéquia uterina, alguma coisa assim. Então a gente evitando essa transferência de um embrião alterado, um embrião que daria uma gestação que possivelmente seria interrompida, a gente acaba tornando o processo mais eficiente, né? E quando você tem embriões euploides transferidos, a taxa de aborto é muito, muito baixa. E é um processo que está em alta aí. E a tendência agora é ter um método alternativo e paralelo, que é o estudo não invasivo, exato. A gente vai buscar o DNA que o embrião joga no meio de cultura. Como a gente perde células no nosso corpo, o embrião também perde. As células vão nascendo e morrendo, né? E ele vai soltando DNA no meio de cultura. Então a gente busca esse DNA, esse meio de cultura onde ele foi cultivado, e vê o perfil genético, né? Hoje em dia as taxas estão de acerto aí na casa de 80%, 85%, enquanto a biópsia invasiva está em 99%, né, de confiança do resultado. Mas é uma alternativa, é uma estratégia para você não machucar o embrião, talvez tenha um custo até reduzido, né? Porque você tem menos materiais envolvidos, você tem menos processos envolvidos. Então, e tá vindo por aí, eu acho que vai ser, nos próximos anos aí, vai ser uma coisa bem alcançável para quem precisa dessa técnica, né? E mais uma vez é sugerido para pacientes de 38 anos ou mais, que tem mais dificuldade, né? E o grande problema é que as pacientes que mais precisam são as que acabam não tendo tantos embriões. Mas também quando encontram, uma coisa vai muito bem. Né? Exato, né? Então essa é a ideia da biópsia de embrião, né? Uma coisa que eu abordar com você também, Vinícius, cada vez mais os pacientes, né, o casal, tem acesso ao embriologista para tirar dúvidas, né, ou até participar de decisões, né? Você conversa com muitos casais que estão durante o tratamento? No geral, eu tenho contato lá, estou sempre na clínica aberta aos casais, a gente tem a possibilidade de uma consulta gratuita lá, né, inclusa no tratamento. Normalmente eu falo com os casais a respeito da biópsia embrionária, né, dessa parte do processo do PGTA, que se chama, né, o nome correto é PGTA, o teste que a paciente vai fazer, né. Então eu explico como que vai ser essa questão. Algumas questões seminais também, o pessoal fica com dúvidas a respeito de congelamento,
mas a gente tem canal aberto lá, né? Tem via WhatsApp, via telefone, presencial. Então, basta os pacientes quererem, né? Não é obrigatório hoje uma consulta, mas a gente está sempre disponível. Fala sobre desenvolvimento embrionário, a gente tem contato diário com os pacientes que estão em ciclo, né? Explica os embriões, mostra o que está acontecendo, quando que a coisa está indo bem, quando que não está, e assim por diante. É como se fosse um intensivista da UTI neonatal mostrando como é que estão indo as coisas. Mais ou menos isso. E pra gente é a rotina, né? Acaba sendo dia a dia. E a ideia toda do tratamento, de qualquer tratamento de reprodução assistida, é a personalização, né? Independente se você vai usar uma técnica super mirabolante ou uma técnica bem simples, é personalizar aquele tratamento para aquele casal, né? Não adianta você engessar um negócio que não tem como ser engessado, né? Então a ideia é personalização. Vamos personalizar ao máximo, né? Tratar cada embrião como se fosse único. Eles são únicos, mas assim, não virar uma indústria de embriões, né? Virar um lugar onde a gente produz e realiza sonhos, né? De pacientes para formar a sua família, né? E você tem ideia de quantos sonhos você já produziu na sua vida, de quantos embriões e quantas crianças você já ajudou a nascer? Eu estava fazendo as contas aqui, eu estou há 11 anos trabalhando com isso, pelas minhas contas eu estou de 900 a 1000 bebês, né? E eu já devo ter produzido aí uns 10.000 embriões. É bastante coisa, né? É uma população de uma pequena cidade. Exatamente. É uma população. E é gratificante quando a gente recebe a visita deles. Às vezes a gente vê a foto do embrião, assim, o casal tá lá, você vê a foto do embrião, puxa, olha só, peguei você na mão antes de você era 8 células, 4 células, né? E a gente tem esse contato, né, depois com o bebê, né? É bem legal. É um trabalho muito bonito, assim, a gente já está chegando ao final aqui da nossa live, e então gostaria de mais uma vez agradecer a participação do Vinícius, falar que você faz um trabalho muito bonito, você é um cara que é fera, não é à toa que você coordena o laboratório que você coordena, o laboratório dos melhores laboratórios de Curitiba. Muitas pessoas vão ver essa live, depois no Andro Center Convida e no AndroCast, e vão ter a oportunidade de ficar sabendo um pouquinho mais a respeito de todo esse conhecimento que você passou pra gente hoje. Pode ficar à vontade. Posso Claro, fica à vontade. E uma ouvinte aqui, né, uma telespectadora, vamos dizer assim. Isso. Quanto tempo demora a biópsia, né? O procedimento de biópsia em si demora segundos, né? Você retirar as células demora segundos. A preparação para retirar essas células é um pouquinho mais demorada. Você tem que montar uma placa, você tem que preparar os equipamentos, o material, então você leva em torno de 1 hora montando todo o sistema para fazer a biópsia de alguns segundos, né? E ela pergunta se o embrião fica congelado até o resultado. Sim, o embrião fica congelado, o embrião não perde qualidade, ele mantém a qualidade que ele tem congelado, e aí quando sai o resultado, os embriões euploides, a gente sabe quais são os embriões, a gente identifica esses embriões, eles têm nome, sobrenome, endereço, telefone, né? Então a gente sabe exatamente onde está cada embrião. E aí, saindo o resultado, a gente sabe que o embrião 4 é saudável, o 8 é saudável, e aí nós vamos lá no botijão, buscamos esse embrião, especificamente ele, para fazer a transferência, né? Então, esse é o processo de biópsia e o tempo que leva, né? Legal. Então, estamos aqui no nosso último minuto. Eu vou precisar interromper aqui, o papo está muito gostoso. Fiquem à vontade para perguntar pelo Instagram. Eu tinha pelo menos mais umas 2 ou 3 perguntas para fazer, mas por conta do tempo não vai dar certo. A gente vai reunir outros questionamentos, aí vocês podem ficar à vontade para entrar em contato conosco. E futuramente talvez a gente consiga reunir mais perguntas e fazer mais uma live. Tranquilo. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Todas as terças-feiras a gente está fazendo essa live aqui, e até o final da semana isso aqui já vai para o YouTube, vai para o Spotify também, para que a gente possa acessar isso aí de onde for. Tá certo? Tudo de bom, pessoal, uma boa semana e até a próxima. Muito obrigado, Vinícius, mais uma vez. Obrigado, doutor. Um abraço. Espero que tenham gostado. Foi ótimo.